Olá, alegria imensa chegar na sua casa, na sua vida, com mais uma celebração, Palavra de Esperança. Hoje nós estamos no 5º domingo da Quaresma, esse tempo tão precioso de preparação para a ressurreição de Jesus. E se Cristo vive, Ele vive para mim, para você. Obrigada por abrir a sua vida, a sua casa e nos acolher, mas acima de tudo, acolher a Palavra de Deus. Eu sou a pastora Miriam, aqui da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Lajeado. E a palavra bíblica para este domingo vem do profeta Isaías, um texto muito instigador. Diz assim: O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Isaías 29, 13. A adoração que me prestam só é feita por regras ensinadas pelas pessoas. Hoje nós vamos refletir sobre esse tema, a partir da história da biografia de Paulo e da sua relação com a comunidade de Filipos, a primeira igreja cristã que existiu na Ásia Menor. Eu tenho certeza que na tua caminhada de vida tem muitas coisas que tu deixou para trás, seja coisas materiais, seja pensamentos e seja também posições que foram mudando conforme a trajetória da tua vida. Por isso, o Quaresma é esse tempo de um olhar sincero para dentro de si mesmo, que ritos externos não garantem a salvação em Cristo Jesus. Ritos externos muitas vezes são máscaras que encobrem o nosso verdadeiro ser. Por isso avançamos com Cristo, porque fomos por Ele conquistados, conquistadas. Nos reunimos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Amado Deus, te agradecemos por este culto, esta celebração na qual tu nos serves com tua palavra. Palavra que sempre de novo é profética, que anuncia a tua vontade, nos lembra do teu amor, do nosso pertencimento a ti, mas também palavra esta que denuncia a nossa fuga da tua presença, denuncia nosso distanciamento do teu amor, denuncia a nossa individualidade, o nosso individualismo. Em tuas mãos nós entregamos esta celebração. Que tua palavra neste 5º domingo da Quaresma fale para cada pessoa que nos assiste, que compartilha deste mesmo pensar, deste mesmo viver. Que a história do apóstolo Paulo para com a comunidade de Filipos nos sirva de inspiração, de uma mudança de vida, uma metanoia. E assim caminhamos junto contigo para o alvo que tu nos queres conduzir. Somos teus filhos e tuas filhas, participamos dos teus sofrimentos, participamos do teu amor, participamos da tua misericórdia. Derrama teu Espírito Santo. Fale para cada uma de nós, do teu jeito simples, humilde de falar e agir. Oramos em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos meditar numa canção trazida pelo grupo de louvor aqui da nossa comunidade, canção essa que nos prepara para ouvirmos e compartilharmos a palavra de Deus.
A palavra de Deus para este quinto domingo da Quaresma está em Filipenses, capítulo 3, os versículos 1 a 14, onde nós lemos assim a palavra de Deus dita através do apóstolo Paulo. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos no Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas, como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para ser assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu, quanto à prática da lei eu era fariseu, e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que elas não têm nenhum valor. E não somente essas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito valor. Isso é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Salvador. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da fé em Cristo que eu sou aceito. E essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos, me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida, para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Até aqui, a palavra do Senhor, que é luz, é lâmpada para a nossa caminhada. Vamos usar a metáfora do apóstolo Paulo para a corrida da vida. Querida comunidade, eu desejo que a graça, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo estejam com todos e todas nós. Amém. Filipenses, a comunidade dos filipenses, a cidade de Filipos. A cidade de Filipos nem sempre teve esse nome. Ela se chamava Crenides. E apenas no ano 350 a.C., ela passa a se chamar, então, Filipos. Por quê? Porque ela passa a ser uma colônia romana, na época em que Otaviano venceu as tropas republicanas, instauraram, então, naquela região o domínio romano. E deveria, então, todas as regiões conquistadas deveriam ter o mesmo jeito de administrar e de viver de Roma. Seus magistrados eram romanos, seus cidadãos eram colonizados dessa forma. A administração da cidade era de responsabilidade de Roma através dos pretores elitores. A fundação da igreja de Filipenses, ela é relatada em Atos 16, vale a pena ler a fundação dessa igreja. Na comunidade dos filipenses, as mulheres tinham um espaço muito especial nessa comunidade. E Paulo escreve esta carta a essa igreja por motivos bem especiais. Primeiro, para agradecer
porque foi uma das únicas igrejas que Paulo recebeu um dinheiro, uma doação, uma oferta de gratidão para o seu ministério. E então Paulo agradece a essa comunidade por ser simpática a ele, ao seu ministério. Ela lembrou disso e mandou as doações por Epafrodito, que foi um ajudante de Paulo. Epafrodito então visita Paulo e acaba adoecendo. Então ele leva essa doação em dinheiro, leva também uma carta junto. E como ele adoece, Paulo somente vai responder esta carta quando Epafrodito então melhora sua saúde, sua condição de saúde e regressa então a Filipos. Essa carta que nós agora apreciamos, ouvimos, a palavra de Deus, é o conteúdo de resposta de Paulo, então, aos clamores dos filipenses. A comunidade estava muito inquieta, tinha preocupação, pessimismo, tinha perseguição por causa de grupos judaizantes, a igreja também estava um pouco dividida, alguma incompatibilidade de pensamentos, algo comum também nos nossos dias. Atritos entre membros, a gente conhece a história de Evódia e Sintique, duas mulheres que brigaram por motivos, parece que era algo relacionado ao canto no coral. Outro fator é a deslealdade, parece que as pessoas se desconectaram da mensagem que Paulo trouxe e cresceram algumas sombras naquela comunidade e também inimigos de Paulo, judeus muito radicais, estavam espalhando medo. O ano de escrita da carta é 61 a 63 depois de Cristo, provavelmente quando Paulo estava na prisão em Roma. Ela tem algumas características bem importantes, então, ela é uma das cartas mais pessoais de Paulo. Acho que isso é importante nós termos em mente, no nosso coração. Inclusive, lá no capítulo 1, ele faz a saudação e ele não se apresenta como apóstolo. Ele se apresenta apenas como Paulo, o que mostra uma relação muito pessoal. A carta também vem trazer e relembrar as pessoas da revelação de Deus em Cristo Jesus, um ensinamento doutrinal muito forte, cristológico, da graça, da humilde graça e do fato de sermos conquistados por Cristo Jesus. A carta vai falar de uma pobreza de espírito que se manifesta em Jesus, que é o Senhor da glória, o Senhor dos senhores. E a última característica, ela é considerada uma carta de alegria, porque a palavra chara ou charis, né, ela é encontrada 5 vezes nessa carta. E o verbo chairem, que significa alegria, é encontrado 11 vezes. Então, Paulo, apesar das circunstâncias, ele se sente bem em escrever, ele se sente alegre, porque ele sabe que mesmo que a sua cabeça esteja ensanguentada, ele pode andar altivo por causa de Cristo Jesus. A alegria de Paulo não é de alguém que nas dificuldades e perseguições fica de forma mais tímida atuando, mas é uma alegria de alguém que mesmo nas dificuldades segue ao lado do Senhor Jesus. Interessante que o capítulo 3 inicia com Paulo dizendo: alegrem, estejam alegres por estarem unidos no Senhor. E aí parece que depois de falar dessa alegria, ele para com tudo e começa a reclamar. Começa a dar alguns xingões para aquela comunidade. Parece que algo aconteceu. Os teólogos que analisam essa carta, eles dizem que foi nesse exato momento que Paulo então recebeu as queixas, dá uma parada na sua explanação inicial para poder responder, voltar à redação da carta e responder às demandas daquela comunidade. No versículo 4, ele começa a ter mais veemência no que ele fala. E ele fala para um grupo de judaizantes, ele lembra que estes tinham confiança em sinais externos, como a circuncisão. A circuncisão era algo muito importante para os judeus, inclusive Paulo era circuncidado. Ele vai dizer que ele também era escriba, fariseu, aquele que segue
ao pé da letra a lei, né? Ele também vai dizer que ele é da tribo de Benjamim. Benjamim foi um dos filhos de Jacó com Raquel. Foi quando ela morreu no parto de Benjamim. E Raquel a gente sabe que era a mulher amada, né, de Jacó. Saul também era descendente da tribo de Benjamim, de onde vem Saulo, que depois virou então Paulo no evento de Damasco, Paulo de Tarso. Ele também era da igreja de Jerusalém, ele também aprendeu aos pés de Gamaliel, ele também dominava a língua hebraica, conhecia todos os segmentos religiosos dos judeus, e ele conhecia a lei ao pé da letra. Era um homem temente e coerente com a teologia da sua época. Ele tinha sangue hebreu, era fariseu na prática da lei, fanático, e, porém, ele foi alguém que passou por uma mudança na sua vida. Ele vai usar aqui o termo peritomé, que é circuncisão interior, e não apenas circuncisão exterior. Então, ele traz uma nova direção no seu testemunho. Ele diz que se alguém pode se gloriar dos privilégios externos, imagine ao se apoiar somente na justiça e no amor de Deus em Jesus. Para Paulo, a justiça vem da lei de Deus, não da lei do ser humano. E com tudo isso, ele pode colocar os demais gestos no lixo, pode considerar refúgio. Seus valores como pessoa, como filho de Deus, passaram por revisão extrema, onde ele vai dizer que o maior tesouro é sermos conquistados por Cristo, Senhor da verdade. Para Paulo, é importante caminhar com o Cristo ressurreto. Jesus é a força dinâmica da vida do apóstolo. É repouso total, onde a gente pode chegar sem mérito, por pura graça, por pura misericórdia, somos conquistados por Ele. Para Ele, não há modo de alcançar a ressurreição, senão nos colocarmos nessa infinita graça. Paulo revela que a vida cristã é uma luta de fé, e seu alvo não é atingido automaticamente, sem sofrimentos, para que eu possa ser achado por Cristo e em Cristo. E essa comunhão que Paulo traz é uma união espiritual, é uma força de fé que provém de Deus, e não é uma força da lei, uma força exterior. Por isso, no versículo 10, ele diz que ele quer conhecer cada vez mais essa fé, esse Cristo, ele quer caminhar cada vez mais com Ele, em comunhão nos seus sofrimentos, não se conformando com eles, e também em comunhão com sua morte e ressurreição. Aqui o fundamental é que a ressurreição não é o poder da lei, nem da doutrina, mas é o poder da graça que escandaliza, e é dada para quem não tem mérito nenhum. A comunhão se dá nos sofrimentos de Jesus, e é uma experiência intimamente ligada com o fluxo vital da nossa existência. A graça que vem do Deus vivo nos realiza em Cristo Jesus. A comunhão com o sacrifício e com o sofrimento de Jesus é adquirida através da experiência de negação, desse aprender em obediência à obra de redenção, conformando-se com Ele na sua morte e avançando com Ele na sua ressurreição. O apóstolo Paulo, no versículo 12, vai falar de sua própria experiência de um modo bem franco. Ele diz: alguns até podem pensar que eu sou perfeito, mas ele nega a perfeição. Ele diz: prossigo para conquistar o que foi conquistado, katelepten, que significa: não sou perfeito, mas estou inacabado, caminhando junto com Cristo na sua meta. Quero ir adiante, quero ir numa nova direção, quero estar com Cristo no céu. Paulo passa por uma experiência em Damasco, todos nós sabemos disso, que ele fica cego por vários dias. E essa experiência de voltar a ver aqui é fundamental, porque o que era antes importante agora já não é mais. Ocupa a vida dele, Cristo ocupa um lugar especial. Paulo diz que ele corre para o alvo, para a vida cristã, como um atleta que
corre para receber o seu prêmio. A corrida tem tropeços, mas a perfeição se dá quando o alvo é alcançado. Assim Deus fez com ele uma nova história. Barbeiron, em grego, é o prêmio que os corredores recebem nas competições esportivas, quando eles chegam lá no ponto de chegada. E aquilo que vem de Deus não é somente barbeiron, é vocação, é chamado, a gente é chamado a correr essa corrida. É diferente do que uma conquista própria, é algo que já foi conquistado, que a gente só vai receber esse prêmio. Vamos meditar com Paulo nessa quaresma? Talvez essa pergunta eu quero deixar para cada uma de nós. Um líder engajado, como você se vê? Como líder engajado? Paulo se via assim, se via como fariseu radical, mas ele perdeu status, ele perdeu títulos, ele viveu da graça. Como você se vê? O que é externo, diz ele, não teve mais valor na minha vida, senão a obra de Cristo. Quanta coisa que ele julgava importante foi jogada fora, pois contradiziam com o Evangelho. Pensa um pouco na tua vida. Quanta coisa, de repente, precisa ser jogada fora porque se contradiz com o Evangelho. Contradiz com o que Cristo espera de nós. Avançar na corrida, queridos e queridas, é deixar algumas coisas para trás. E ser conquistado por Cristo implica em uma ruptura com o nosso passado e uma total entrega a Cristo. Ser conquistado por Cristo num tempo onde tudo é conquista pessoal, onde tudo é compra, onde tudo é conquista própria, é muito desafiador. Ser conquistado por Cristo talvez seja o motivo de que muitas igrejas estão vazias e outras cheias de ritos externos e vazios de fé. Agora não pensemos que tudo foi rosas. Paulo também se propõe a sofrer com Cristo. E isso, queridos e queridas, não é justificar o sofrimento no mundo. O encontro profundo com Cristo constitui a base do profetismo cristão. Anúncio e denúncia perfazem a vida do cristão. São imperativos básicos que foram conquista de Jesus. Porém, Paulo aponta para uma esperança, não para o passado. Levemos isso para essa semana. Paulo aponta para uma esperança, não para um passado. Que o amor, diz o texto da ISLB para esse ano, não seja da boca para fora, mas de fato e de verdade. Agora não tem como voltar atrás. Apesar das recaídas, a igreja de Filipenses precisa avançar. Também a nossa precisa avançar. E é a factibilidade de que entre vós não pode ser assim, achar que somos aceitos por Deus por causa da circuncisão ou por caminhar 2000 passos somente no dia de descanso. É o mesmo que confiar nas indulgências. É fazer de Deus um boneco manipulável pelo ser humano, pronto para responder desejos individualistas e perniciosos. Acolher a graça da fé e não a das obras deu a Paulo uma nova compreensão da vida e da própria teologia. Antes do cristão agir, Deus já o fez. Conhecer a Cristo e seu poder é ser dinâmico e é para toda a vida. A chave da aceitação não mais é o cumprimento da lei, mas a graça da fé. O primeiro chamado, meu, teu, se deu no dia do nosso batismo, quando Deus disse, você é meu filho, minha filha amada. E esse chamado acontece em cada culto, em cada celebração, onde Deus é reconhecido como o nosso Criador, como o nosso Salvador e Redentor. Caminhemos também nós na maratona, correndo na direção da linha de chegada, ao alvo, não ruminando as experiências do passado. Encerro com uma pequena história que diz assim. Uma vez uma família, ela assava todos os domingos um peixe e a mãe ou o pai, no momento de preparar o peixe, eles cortavam fora o rabo do peixe. A filha intrigada perguntou uma vez para o pai por que ele cortava o rabo do peixe na hora de assar. E ele disse que não sabia, que era para perguntar para a avó. A menina foi perguntar para a avó e a avó disse, eu também não sei. Graças, eles ainda tinham a bisavó junto deles e foram perguntar a ela. E ela disse, olha, quando eu era jovem, nós não tínhamos muito dinheiro e as formas para colocar no forno eram muito pequenas. E aí nós cortávamos o rabo do peixe para que ele coubesse na forma. Os tempos mudaram,
querida comunidade, mas aquela família continuou fazendo da mesma forma. Os tempos eram outros, eles tinham agora maior condição, mas continuavam fazendo aquele rito de cortar o rabo do peixe. Nada havia mudado na vida daquelas pessoas. Então, Paulo nos desafia para isso. E a pergunta que eu deixo é: o que você precisa mudar na sua vida? Deixar de lado, jogar no lixo para poder andar de forma efetiva com Cristo ao seu lado, ser conquistado, ganho por Ele? Que Deus guarde você e sua família nesse 5º domingo da Quaresma. Amém. Convido a um momento de oração. Oremos. Amado Deus, tal qual o salmista, nós chegamos na Tua presença para clamar, a fim de que não te escondas de nós. Sejas presença na nossa vida, nos momentos de dificuldade, luto, doença, tristeza. Como salmista, nós também chegamos na Tua presença sabendo que Tu és nosso Senhor, nosso pastor, tens cuidado de nós. Por isso também te agradecemos pela vida, o dom da vida, pela fé, por Tua companhia, por Tua justiça, por Tua misericórdia. Te agradecemos pelos aniversários, pelos festejos, por podermos celebrar como Tua comunidade de fé. Em Tuas mãos, exercitamos a entrega total, dos sonhos, dos planos, a entrega da Tua igreja, para que ela testemunhe de forma veemente Teu amor, Tua misericórdia. Em Tuas mãos, entregamos nosso silêncio. E nele, nós temos certeza que Tu estás. E o fazemos através da oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção de Deus. Pode abrir sua mão em casa e receba esta bênção e leve ela para quem dela precisar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face, que Ele nos dê a sua paz. Que assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo, dia do Senhor, que nós possamos correr para o alvo, que é Cristo Jesus, na sua companhia. Nós não estamos sozinhos, sozinhas. Desejamos também uma abençoada Páscoa a todos e todas, suas famílias, que Cristo possa viver realmente na nossa vida. E nos encontramos no próximo mês aqui,
com mais uma palavra de esperança.